Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais uma minissérie de Render. E a minissérie dessa semana tá aqui no nomezinho já do meu arquivo, vai ser Banho Vista. Então nós vamos fazer um banheiro bem legal, com banheiro de hidromassagem, com uma vista bem bonita. Então assista às aulas para você conseguir fazer da modelagem inicial até a renderização final junto comigo. E lembre-se de dar os seus toques pessoais, você pode fazer modificações, deixar com a sua cara. E para acompanhar comigo, basta me pedir por direct no Instagram, arquitetura de perto, a planta baixa. E nessa aula, né, nessa minissérie, eu pretendo testar um jeito diferente com vocês. Ao invés de durante as aulas eu ter que procurar os bloquinhos, etc., eu já estou pensando em disponibilizar os bloquinhos antes. Então, vocês me pedem a planta, eu já envio a planta, os bloquinhos que eu vou utilizar, e aí vocês conseguem só já pegar na pastinha de vocês e ir utilizando junto comigo para a gente ter uma aula mais rápida. E aí vocês me contam o que vocês acharam. Se preferem me ver procurando e tudo mais, ou se preferem já receber os bloquinhos prontos. E aí nada impede também de você querer fazer alguma troca de bloquinho, né? Às vezes eu mandei um bloquinho, mas você tem uma outra ideia, quer dar uma personalizada, você vai lá no 3D Warehouse e procura outros bloquinhos para você usar. E aí vocês me contam aí o que vocês acharam, tá bom? Então aqui eu já estou com a planta baixa deste banheiro importada, né, aqui para o SketchUp. E você vê que é uma planta bem esquemática, né? Quem já está fazendo as aulas já está acostumado, sabe que as plantas são realmente para aquilo que a gente vai precisar na imagem que nós vamos renderizar. Então, muitas vezes eu nem coloco a porta, por exemplo, nesse caso aqui, a porta seria aqui, ela não vai aparecer, então nem vou colocar, tá bom? Então, eu coloco aqui só aquilo que nós vamos realmente utilizar. E aqui, ó, como eu disse, para testar esse novo modelo, eu já estou com os bloquinhos baixados, né, que nós vamos utilizar nesse banheiro. Então, se você quiser, só me pedir planta, bloquinhos, eu mando tudo para você, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só subir aqui a minha visualização. Dei uma pausinha para buscar o meu mapa do Render, para eu ir acompanhando por ele. Se você ainda não fez o download do mapa e do e-book gratuito, o link para fazer o download está na bio do Instagram também, arquitetura de perto. Então é só você clicar lá e fazer o download gratuito, e aí a gente acompanha do início ao fim. Então tem o início, o que a gente faz primeiro, e aí você vai acompanhando o mapa até chegar no final na renderização da imagem, tá? Eu sempre acompanho por aqui, então se você quiser fazer o download, seria ótimo também, para você não se perder no percurso, tá bom? Então, depois de importada aqui a planta, né, que seria o nosso primeiro passo, a gente começa fazendo a edificação arquitetônica. Edificação arquitetônica são as paredes, teto, piso e etc. E os vãos também, né? Que seriam vãos de portas e janelas. Então vamos lá. Eu vou pegar a ferramenta R do meu teclado, vou clicar no R do meu teclado para pegar a ferramenta de retângulo. Vou clicar numa extremidade e levar até a outra extremidade. Vou apertar o P do teclado para pegar a ferramenta de puxar e empurrar. E vou clicar aqui e levar ela para cima. Vou colocar uma altura de pé direito mais baixo, vou colocar 2,60, dou Enter, dou vários cliques. Quando eu dou Enter, para eu acessar essa setinha, sair da ferramenta que eu estava, é só apertar o espaço do meu teclado, tá? Que aí eu acesso essa seta. Também pode ser acessada direto aqui por essa barra de ferramentas, certo? Então, acessei a seta, eu vou dar vários cliques nesse bloco que eu criei, vou clicar com o botão direito e vou criar grupo. Vou repetir o processo, vou puxar daqui para cá, P de push pull. Agora eu posso só dar 2 cliques. Opa, agora já não vai dar. Puxo de novo até lá em cima, pegando esse ponto de referência, aperto o espaço, dou 2 cliques, crio um grupo. E agora eu vou fazer o que eu tinha falado para fazer dos 2 cliques, quer ver? Vou pegar nessa extremidade e vou puxar para cá. E aí, quando eu dou 2 cliques, ele vai pegar a última medida que eu tinha feito. Então, se eu der 2 cliques aqui, automaticamente ele pega essa última medida que foi essa daqui. Só que eu tinha dado uma leve puxadinha aqui embaixo, vocês lembram? Então, pode ser que ele não considere ela. Então, vamos lá. Dei 2 cliques, vou aproximar só para ver se dessa vez deu certinho. Deu. Aí você não precisa digitar todas as vezes, certo? Ou você pode
puxar com o ponto de referência, né? Clicando aqui na outra face, que ele vai terminar na mesma face, ou você pode dar 2 cliques para ele pegar a última medida que você utilizou, porque ela fica congelada, certo? Então, eu vou dar aqui um clique com o botão direito, vou criar grupo. Agora, a gente vai ter uma situação aqui onde a gente vai ter uma imensa janela nesse banheiro, tanto que o banheiro chama banho vista, certo? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta do retângulo, vou colocar aqui e vou subir aqui uns 80 centímetros. E vou dar vários cliques e vou criar um grupo. Então, eu criei aqui 80 centímetros. E essa janela minha, ela vai até quase o teto, então eu vou ter uma parte dela aqui em cima menor. E aqui, o que eu posso fazer? Eu tanto posso vir com o retângulo, clicar aqui nessa extremidade, trazer para cá, e eu vejo lá embaixo, ó, tem 2,10, aí eu posso digitar 2,10, ponto, vírgula, 15, que seria a espessura da parede, por exemplo, e depois eu desço a quantidade que eu quero, certo? Ou, dar Ctrl Z, eu posso simplesmente pegar esse bloquinho aqui com o M de Move, clico numa extremidade dele, clico a seta para cima do teclado para poder travar no cursor vertical, e aí eu clico em Ctrl para ele fazer uma cópia. E aí eu coloco nessa extremidade de cima, copiando. E aí depois eu venho aqui embaixo e tiro a quantidade que eu quiser. Por exemplo, aqui eu vou tirar uns 45 centímetros, para deixar a janela bem grandona. Acho que talvez até mais, vou tirar mais 5 aqui. Aí eu deixo a janela bem grandona e aqui já é um bloco, né, um grupo, porque eu já tinha pegado um grupo pronto. Então, feito isso, eu criei as paredes e os vãos. Agora, eu vou criar o piso. Então, eu vou só fechar aqui o retângulo, vou dar vários cliques, vou criar um grupo. E aqui, posso copiar daqui para cá para fazer o teto. E aí, no teto, eu vou dar vários cliques aqui também. Vou pegar essa ferramenta de equidistância ou o atalho Ctrl Z ou o atalho F. Não é para ir de uma vez, não. Eu quero digitar quanto que eu quero. Ou o atalho F do teclado, tá? Essa ferramenta equidistância. Eu vou dar aqui vou fazer a junta de lotação de 5, certo? E vou descer aqui apenas 5 também no meio com o push-pull. Vou dar vários cliques e vou criar um grupo também, separadinho. Apesar de que já era um grupo, né? Que eu tinha pegado aqui de baixo. Então, olha só, a face branca tá virada para dentro. Nesse caso aqui, eu vou inverter a face para ficar tudo que vai ficar dentro do ambiente ficar branquinho. E pronto. Feito isso, agora eu vou criar o rodapé. Tem várias formas, né, de se criar o rodapé. Aqui, como a banheira vai pegar bem nessa extremidade e o rodapé não vai ser visto daqui, ó, então eu vou fazer um rodapé de uma maneira diferente. Eu vou apenas clicar aqui nesse cantinho, vou subir aqui com o cursor, vou digitar 20 para ser um rodapé mais grossinho. Aí eu vou fazer aqui para a lateral direita, apertando o cursor seta para a direita para travar no cursor vermelho, eu vou digitar aqui 1 e vou descer cursor seta para cima, travar no vertical e vou fechar aqui. Então aqui vocês veem que eu criei uma facezinha que vai originar meu rodapé. Depois eu vou vir com o lápis de novo. Essa ferramentinha que eu usei, o lápis, é o atalho L ou você pode pegar o lápis aqui em cima também. Dessa pontinha onde eu criei, eu vou contornar o ambiente aonde eu quero que tenha rodapé. Então, olha só, vou pegar aqui pra cá e vou trazer até aonde a banheira vai pegar, certo? E vou finalizar. E agora, voltando lá naquela face, eu ainda não criei grupo de nada disso. Eu vou vir aqui em ferramentas e vou pegar a ferramenta Siga-me. E aí, eu vou dar um cliquezinho nela e vou puxar e vou girar para cá e ela vai acompanhando o contorno que eu fiz. Olha só que legal. Aí, quando eu chegar nesse ponto, eu clico e olha só, criou o rodapé. Então, aqui eu dou vários cliques, crio um grupo dele, vou dar vários cliques de novo e
Isso, inverter face, tá certo? Para ele ficar com a face branca viradinha para o lado de cá. Então, feito isso, eu vou agora entrar na parte de criar as minhas soleiras e o parapeito, no caso dessa janela aqui. Então, eu vou dar vários cliques aqui e vou descer 2 centímetros. No caso, a gente não vai ter soleira, porque a gente nem vai pegar a porta, né, nesse ambiente. Mas eu vou ter o parapeito aqui. Então, eu vou pegar o retângulo, vou contornar aqui em cima dele e vou digitar 2 aqui para cima. E vou dar vários cliques e vou criar um grupo, que é onde a gente vai colocar a pedrinha, né? Agora, a gente vai colocar portas e janelas. Só que, nesse caso, a gente tem a opção ou de pegar um bloquinho pronto de janela ou de criar um bloco a gente mesmo. E nesse caso, eu vou preferir criar o bloco eu mesma, porque eu quero um plano de vidro, assim, muito limpo. Eu não quero muita coisa nessa janela. Então, é algo simples, né, de eu criar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar o R do teclado, vou pegar na extremidade mediana aqui do parapeito e vou levar até a extremidade mediana também lá de cima, olha só. Criei esse plano. Eu já vou vir aqui e vou inverter faces para deixar a face branquinha para dentro. E aí, um clique aqui, eu vou pegar equidistância de novo, que é o F do teclado ou essa ferramentinha aqui. Vou dar um clique e vou puxar aqui para dentro. Peraí. Vou puxar aqui para dentro 4 centímetros. E já vou apagar, clicar e dar um delete nessa facezinha de dentro. Então, aqui eu criei uma moldura, né? E agora eu vou pegar o push-pull, que é essa ferramenta de criar volumes, e vou puxar aqui 2 centímetros. E agora eu vou dar vários cliques e vou criar um grupo. Depois que eu fiz isso, eu vou de novo pegar o retângulo, vou vir aqui na extremidade mediana dessa estrutura que eu criei e vou subir. Peraí, sair de dentro do teto. Vou subir e vou clicar aqui na extremidade mediana daqui de dentro também. Já vou inverter faces. Vou pegar o push-pull ou ferramenta P. Vou dar um clique aqui e vou trazer 1 para fora. Vou dar vários cliques e vou criar grupo, certo? Vamos ver se deu certo. Sim. Aqui, ó. Não tem problema porque não vai ficar visível, mas tá vendo que aqui ficou desse jeito, a moldura? Vocês podem clicar aqui, ó, e apertar o push-pull e apertar o Ctrl, vai aparecer um sinalzinho de mais na ferramenta, e aí você puxa e finaliza ali onde está acabando a janela. Olha lá, você dá um clique e pronto. Aí quando você olhar lá de dentro, ele ficou fechadinho, porque quando eu pego o push, agora eu vou inverter essa face aqui, ó. Quando eu pego o push-pull, eu tenho uma face, eu puxo ela, muitas vezes ele puxa só essa face e não cria o bloco. Pode acontecer, depende da face que você tá pegando. Aí, quando acontecer isso, de criar um buraco de um lado e a face vir só pro outro lado, é só você pegar depois de dentro para fora e puxar com o Ctrl ativado, porque aí você faz uma cópia daquilo, certo? E você já pode fazer com o Ctrl ativado de uma vez para não correr o risco. Então, aqui eu já criei uma espessurinha no meu espelho, no meu vidro, né? O que seria referente ao que vai ser o meu vidro aqui na janela. Então, criei esse plano aqui de vidro bem simples, um janelão, né? E aí, feito isso, né? Colocamos as portas e as janelas, a gente vai agora passar para a parte da marmoraria. Marmoraria é tudo aquilo que a gente faz e que é em pedra no ambiente. Vou subir aqui, clicar aqui, ó. Vou ocultar o teto para eu poder ter uma visualização melhor. E aí vou começar a fazer os meus itens de marmoraria, que seria a bancada e que seria a própria estrutura, né? O próprio tablado ali onde vai vir a banheira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo, então ferramenta R, vou puxar aqui, vou levar para essa extremidade aqui. E vou pegar o push-pull e puxar em 78 centímetros.
78 centímetros, ele ficou pertinho daqui, certo? E agora eu vou descer o quanto eu quero que ele que seja a roda bancada. Então, aqui no caso, eu posso descer, por exemplo, 15, 20. Então, olha só, eu posso descer aqui, por exemplo, 20 centímetros. Deixa eu ver quanto que vai ficar o total. Pronto, eu posso descer esses 20 centímetros e fazer ali uma, uma roda, nesse caso aqui seria uma roda bancada mesmo, roda banca, né? Ou uma roda banheira, sei lá. Mas eu quero criar isso. Então, eu vou dar vários cliques aqui e vou criar um grupo. E aí, em volta disso aqui, eu já vou criar essa parte que vai ser a roda banca. Então, olha só, eu venho daqui de cima, encosto aqui e aqui eu puxo já dois, vários cliques, crio um grupo. Posso pegar este daqui e copiar, deixa eu ver se eu peguei a extremidade certa. Eu dou um clique aqui na pontinha, aperto o Ctrl para poder copiar e aperto o cursor seta para a direita do teclado e copio para lá. E aí, aqui, como eu tenho já essa pedrinha, o que eu penso aqui que ficaria mais legal se eu fizesse? Seria eu puxar ela mesmo para cá. Ou criar uma aqui por cima, né? De forma que ela se dê em continuidade ali, ó. Então, eu venho aqui e digito, por exemplo, 2. E aí, a mesma pedrinha que eu tenho aqui, ela vai vir para cá. Eu acho que assim vai ficar bonito, vai dar uma continuidade bacana. Então, tem maneiras diferentes de fazer, né? Mas a gente pode fazer assim, nesse caso. Então, feito isso, eu vou partir agora para poder fazer essa bancada. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta R, ela já encostou ali na extremidade de dentro do rodapé, então eu vou clicar nela e vou puxar daqui também e vou ver se eu consigo encostar. Ela encostou na parte de dentro. Aí eu vou subir aqui e vou colocar 20 centímetros. Vou dar vários cliques e vou criar um grupo. E agora eu desço ela até o piso e depois eu subo travando o cursor, seta para cima, cursor vertical, que aí eu digito agora a altura que eu quero. Então, eu quero uma pia de 90 centímetros. Aí ela fica com seus 90 centímetros certinho aqui, ok? Então, aqui talvez seria bacana se eu clicasse e descesse ela até encontrar aqui, por exemplo, né? E se eu descer essa daqui, deixa eu ver quanto que eu desceria para alinhar, 10 centímetros, ela ficaria com 80, ficaria muito baixa, então não vai ter jeito. Realmente vai ter que ficar desigual ali um pouco, né? E aí, pronto. Dando continuidade, eu vou agora fazer a roda bancada desta pia. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar nessa outra extremidade e vou ali, ó, 60 ponto vírgula 20, por exemplo, né? Que é o que a gente usou em volta ali, vou usar aqui também. Digito 2, crio um grupo. Aqui no caso da roda bancada, se você quiser também, vou dar Ctrl Z aqui, para desfazer o grupo, você pode criar um grupo inteiro, já que é o mesmo, a mesma finalidade, né? Os dois são roda bancada. Então, eu venho aqui, clico, crio aqui de 2 também, e depois dou vários cliques e crio um grupo da roda bancada inteira. Aqui também poderia ser a mesma coisa, não tem problema. Tá até esse aqui que tá solto, né? Vou criar o grupo dele. Tem que sempre conferir, porque não pode ficar sem. Feito isso, eu agora entraria na parte que seria marcenaria fixa, mas a gente não vai ter marcenaria aqui, eu não vou colocar armário nem nada aqui debaixo dessa pia. Então, a gente vai começar a inserir as texturas que nós vamos utilizar, certo? Então, aqui eu posso escolher texturas já da minha biblioteca, do computador, ou eu posso baixar pela internet. Eu vou baixar porque eu ainda não escolhi, tá? Então, aqui eu vou vir em texturas. Vou clicar em arquitetura aqui embaixo. E vou descer e vou primeiro ir essa categoria de mármores aqui, porque eu vou querer usar um mármore mais escuro. Então, eu vou vir nesse preto, mármore, granito, alguma pedra, né? No caso.
Eu queria uma bem escura assim, por exemplo, eu gosto bastante. Vamos ver. Esse site é o SketchUp Texture Club. Você faz um cadastrozinho, você pode baixar 15 imagens por dia, tá bom? E você vai criando essa biblioteca no seu computador para poder reutilizar depois essas texturas, né? Inclusive, esse computador que eu estou usando agora é um computador novo. Eu comprei recentemente, então agora que eu estou começando a recriar minha biblioteca, porque no meu outro computador eu estava com um problema de não conseguir pré-visualizar as coisas no ícone. Então eu não conseguia, no ícone do bloquinho do SketchUp, por exemplo, ver que bloquinho que era. Então eu acabava não conseguindo criar minha biblioteca porque eu não conseguia reaproveitar os blocos. Toda vez que eu precisasse usar um bloco, eu ia ter que entrar no SketchUp e ver qual bloco que era. Aí não estava sendo viável. Então, todas as vezes que eu ia usar, eu preferia baixar. Agora, como arrumou, tá tudo certinho, aí agora eu já posso criar minha biblioteca. Porque se eu vier aqui, por exemplo, eu consigo ver o que são os bloquinhos. Antes ficava só esse ícone vermelhinho do SketchUp aqui na imagem principal e eu não conseguia ver. Tava uma tristeza. Mas agora melhorou. Então, agora eu vou escolher aqui qual pedra. Eu tô achando que eu vou escolher essa daqui, ó. Muito bonita. Eu acho que vai ser essa mesmo. Acho que vai ser essa aqui mesmo. Vou escolher ela e você clica para fazer o download. Olha só, no meu caso aqui, já fica o meu e-mail e senha, então eu só coloco em enviar e já vai logar. Para você que for a primeira vez, você vai ter que fazer um cadastrozinho, mas é rapidinho, tá bom de fazer. Então, eu venho aqui embaixo, depois de ter feito, né? Vou subir aqui a minha visualização um pouquinho. E aqui eu dou um clique, vou abrir a textura e como agora eu estou deixando tudo organizadinho, eu já posso copiar ela, né, para minha pasta. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, em Downloads, ela vai estar aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, dar um Ctrl C para copiar ela. E aí, eu venho aqui, onde eu estou guardando agora as minhas texturas, por exemplo, e aí eu procuro mármores e granitos e venho aqui e dou Ctrl V. E aí, ela tá guardadinha já no meu computador. Depois, eu posso vir aqui e apagar, né, essa parte onde está um download. Então, essa aqui eu já posso fechar também e prontinho. Aí, o que que eu vou fazer? Onde eu quiser usar essa textura, eu vou pintar de alguma cor. Vou dar alguma cor aleatória, uma cor que eu não vou utilizar no projeto. Então, por exemplo, essa daqui. E eu vou pintar tudo aquilo que vai receber essa mesma textura. Então, olha só. Esse cantinho daqui. Então, tudo isso aqui vai ser na mesma cor. Aí, eu vou vir aqui em editar, vou clicar nessa pastinha aqui. E aí, eu vou ir lá na minha pasta onde eu estou guardando as texturas, certo? E vou clicar e vou em abrir. E aí você vê que a textura veio para cá. Só que ela veio para cá péssima, né? Então a gente tem que mudar as medidas dela aqui. Tá vendo aqui onde está esse 1? Eu vou digitar, por exemplo, o valor de 10, de 100, e aí eu vou conseguindo alterar essa proporção. Olha só que legal que fica. E aí, além disso, eu posso também eu dou vários cliques aqui e eu dou uma mexidinha, pintar de novo. Textura, eu dou uma mexidinha nessa posição, se eu quiser, tá bom? Olha só, pegando mais partes rajadas e etc. Aqui, nessa textura da bancada, eu vou virar essa textura, então eu vou pintar ela aqui de novo, e aí eu vou girar ela com esse plugin aqui, que é o Texture Position, eu vou clicar para ela poder girar, para ela pegar a informação toda ali na parte longitudinal, para não ficar picadinha. Então, eu vou escolher aqui a posição e vou marcar aqui bem essa bancada, olha só. Aqui na roda bancada, ela já tá com uma posição bacana, vou deixar assim como está. Aqui em cima, ó, não tá legal, porque também não tá pegando a posição longitudinal, então eu já vou virar aqui. Essa daqui não vai nem aparecer, esse lado, então vou deixar. A roda bancada, eu vou só pintar aqui de novo, vou vir em textura com o botão direito, vou dar uma leve mexidinha para deixar mais aparente. E olha só,
Ficou bem bacana, não ficou? Agora, essa parte aqui de cima, ó, aqui, eu vou girar também, então é só colorir e virar com Texture Position. E do lado de cá também. É sempre bom que os veios da sua textura acompanhem a direção longitudinal da sua marmoraria. Então, por exemplo, aqui, ó, se tá tudo pro lado de cá, tá certo. Se estivesse na posição assim, ó, meio que cortando a marmoraria, né, o tablado aqui, não ficaria legal. Aqui eu só vou mudar um pouco a posição daqui para não ficar muito parzinho. Quer ver? Textura, posição. Eu altero para cá um pouco, ó. Vou deixar até menos aqui assim. Por que eu fiz isso? Para não ficar tão parzinho, porque tava exatamente o mesmo desenho daqui, tava ali, por exemplo, entendeu? E aí eu não gosto disso, olha só, o desenho tá muito parecido. Aqui, por exemplo, ó, eu posso, vou colorir aqui de novo, vir em textura, eu posso mexer um pouquinho para tirar o foco de que tava duas texturas muito repetidinhas e iguais ali. Agora achei que ficou legal. E aí? Certo. Então, a gente texturizou agora essa parte. Agora eu vou escolher uma cor para colocar no piso. Então, eu vou vir aqui em selecionar, vou escolher outra cor aleatória para o piso. E vou procurar aqui algum outro piso. Vamos ver. Poderia ser um mármore, mas em vez disso, se eu quiser um porcelanato, por exemplo, que imite o mármore, vamos supor. Então, eu vou escolher aqui um bem clarinho, vai ser bem suave, a gente vai fazer diferente. Ao invés de eu pintar o chão, vou dar Ctrl Z aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui do lado de fora, eu vou criar um retângulo aqui de 90, ponto vírgula 90, certo? Já posso inverter essa face aqui. Aí nele eu vou colocar uma cor qualquer, certo? Coloquei uma cor qualquer. Aí eu vou vir aqui e vou escolher qual que é a cor que eu gostaria de colocar no meu piso mesmo. Eu vou escolher um clarinho aqui, mas assim, bem sem rajado, porque já tem muito rajado, na parte escura, né? Nessa parte preta que a gente colocou. Vai chamar bastante atenção. Então, eu poderia, por exemplo, colocar esse aqui, ó, que tá bem bonito. Olha só, bem suave. Então, eu venho aqui embaixo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, em Downloads, eu vou copiar essa textura para cá e depois eu vou... Opa. Eu vou vir aqui nos meus dados, texturas, mármores e granitos e vou copiar para cá. Então, feito isso, ela tá aqui. Posso fechar esse aqui. Eu vou vir aqui nessa cor que eu escolhi, vou pegar ela aqui, que é essa mais clarinha, vou dar um comando de abrir aqui. Então, se ela tá do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero, eu não vou alterar nada aqui. Poderia alterar, por exemplo, para 80. Vou deixar assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta de equidistância e vou puxar aqui para fora em vírgula 1. E nesse pedacinho aqui que eu criei, que seria possivelmente o rejunte, né? Eu vou escolher um cinzinha para eu colocar, tá vendo? Para criar realmente o rejunte. Pode ser um cinzinha mais claro. E aí, eu vou dar um nome para essa cor. Vou escolher aqui, ó, rejunte. Colocar e só vou colorir aqui de novo para garantir que pegou essa nova nomenclatura, porque quando eu dou uma nova nomenclatura, eu posso reutilizar aquela outra cor em outras coisas sem que seja a mesma cor. Porque, por exemplo, se eu colocar essa cor numa parede, quando eu alterar alguma configuração na parede e essa mesma cor tiver sido usada no rejunte, ela altera no rejunte também. Então, a gente dá um nome só para evitar disso acontecer. Então, olha só, feito isso, criei esse rejunte cinzinha. Eu posso até levar ele... Não, acho que tá boa essa cor. Então, aí, o que eu faço? Eu marco aqui tudo, venho aqui, coloco combinar texturas e clico em sim. Aí, ele vai criar um rejuntezinho direto na textura e não tem mais divisão, olha só. Então, se eu vier aqui com o conta-gotas e clicar,
eu tenho o material já com rejunte aplicado. Então, quando eu venho aqui e clico no meu piso, olha só, eu já crio esse piso com o rejunte. Depois eu vou aqui dar vários cliques, vou pintar de novo, vou dar vários cliques aqui em textura. E aqui eu vou escolher a posição, você vê que tem o quadrante ali certinho para eu ver o tamanho do piso. E vou escolher a posição que eu vou colocar para diminuir a incidência de cortes na parte mais visível. Vou deixar os cortes mais debaixo da pia. Então, eu dou um Enter assim que eu posicionei da maneira como eu quero. E olha só, aqui ficou um piso inteiro, ali também o cortezinho do piso tá bem aqui debaixo da pia para não ficar muito visível. Então, olha só que bonitinho que ficou, né? Agora eu posso vir aqui e apagar, né, do lado de fora, e ficou assim. Fizemos essa texturização do piso, a gente vai escolher agora uma textura para as paredes, uma cor, né, para as paredes, então eu posso vir aqui no modelo em cores, e aí eu vou escolher alguma cor. Se eu vou querer algo próximo de um cinza, eu já venho aqui e clico no cinza, né? Se eu sei que eu não vou utilizar essa cor em mais nada, posso utilizar direto dela ou posso dar um novo nome. Aqui eu vou clarear ela um pouco, vou deixar aqui nos 92, não, vou deixar 90% aqui, certo? Então, eu pintei as paredes. E agora, eu vou pintar essa janela. Eu vou escolher um outro cinza mais escuro, ou eu posso escolher metal também. Eu vou colocar metal, porque o metal é menos provável de eu usar em outra coisa depois. Vou escolher aqui, por exemplo, essa textura de metal e vou clicar para pintar em volta. E não tem problema ficar assim, marcadinho, horrível, né? Mas na hora da configuração de render isso aqui não aparece, vai ser indiferente. E agora eu vou clicar nessa do meio e vou escolher uma corzinha também. Eu vou escolher um azulzinho, que eu não vou usar. Vou pintar aqui, vou dar vários cliques. Pintar, vou inverter faces, pintar de novo, só para ter certeza de que tá tudo muito bem pintadinho, pinto, inverto faces, pinto de novo, tá certinho. Aqui eu vou colocar transparência só por questão de visualizar aqui na modelagem mesmo, porque também não faz diferença na hora do render, tá bom? Então, olha só, ficou assim essas texturas. Agora, o meu rodapé, eu vou deixar ele num tom mais clarinho também. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, branco, mas eu vou dar um novo nome. Vou colocar rodapé, ok? Por que que eu vou fazer isso? Dá vários cliques aqui. Porque o branquinho pode ser que eu use em outras coisas, então, para não misturar, eu dou um novo nome. Então, vou deixar aqui nos 94, para ele ser um branco, mas não tão branco, né? E pronto, acho que eu texturizei tudo que eu precisava aqui, certo? Aqui eu tô querendo mexer um pouquinho nessa textura, só para ela não ficar tão parrazinha do jeito que ela tá. Acho que melhorou. Aí, feito isso, a gente acabou a parte de texturização, a gente vai começar a inserir os bloquinhos soltos que a gente escolheu, tá bom? Se você tiver escolhido outro, você vai colocar os que você escolheu. Eu, no meu caso, já estão todos baixados aqui. Já vou pegá-los. Então, estão aqui. Então, o primeiro que a gente vai pegar vai ser a banheira, né? Vamos lá, começar já. Vou puxar ela aqui para dentro da modelagem, vou soltar ela aqui. Então, vamos ver se veio outra coisa junto com ela. Vou colocar aqui de fora. O quadrante aqui em volta tá muito maior do que ela, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em desassociar, certo? Aí depois eu vejo que já desassociou, ela ficou sozinha, assim fica bem melhor de trabalhar. Então, eu vou girar ela para o lado que eu quero que ela fique. Então, por exemplo, para cá, eu digito 90, Enter. Vocês viram que eu usei essa ferramenta de rotacionar. E aí, eu vou aproximar aqui, pegar nessa extremidade e vou colocar aqui em cima. Eu vou pegar o ponto médio dela, vou clicar aqui na seta para a esquerda para travar no cursor, né? E aqui eu vou clicar no eixo do meio e aqui de novo nesse eixo, vou agora travar para seta para a direita no eixo vermelho e vou clicar aqui, certo? Então, olha só, ela já está posicionada. Só que tá essa parte de dentro aqui toda esquisitona, né? A gente não quer isso. Então, o que que a gente vai fazer? Isso é um ponto bem legal. Eu vou dar vários cliques aqui
para entrar dentro desse bloco aqui, desse tablado, e depois eu vou dar um clique só na face de cima, certo? Feito isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou ir em interseccionar faces com o modelo. Feito isso, não deu ainda, de novo, interseccionar faces com o modelo. Lá, quando eu clicar, se não der uma vez, você faz de novo, repete, porque às vezes ele contornou só da parte de fora e agora ele contornou da parte de dentro. Então, aí, feito isso, você vê que quando eu marquei aqui, ó, tá marcado só essa parte de dentro, de fora não. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui e dar um delete. Só que o que acontece? A gente pode ou querer aproveitar isso daqui, ó, por exemplo, eu dou um Ctrl Z, venho aqui e tiro, fazer uma cópia, tá? Vou jogar lá pra cima. Olha só, vou jogar lá pra cima, deixar ele flutuando, vocês vão entender o porquê. E agora eu vou vir e vou deletar. Porque depois, quando eu for criar água, eu posso utilizar já esse quadrante aqui que eu utilizei, essa face aqui, desço ela de novo para deixar no nível ali que eu queira, para poder criar a água. Ou eu posso simplesmente desenhar um retângulo aqui dentro mesmo, tá certo? Então aqui, ó, já ficou certinho. Deixa eu ver aonde que foi que fez o corte, né? Aqui, ó, tá certinho. Essa marcação aqui é da própria banheira, eu acho que provavelmente não dá para apagar. Tem umas linhas que incomodam a gente um pouco, a gente fica querendo apagar, né? Deixa eu ver se dá. Mas dá, ó. Dei delete aqui. Pode pegar também a borrachinha, que é o E do teclado, e clicando aqui só para apagar essas linhas, só porque eu tenho um certo toque. Elas me incomodam realmente. Quando elas estão muito pequenininhas assim, ó, eu venho aqui, marco e vou deletando. Mais fácil, né? Elas estavam juntas, então é só dar vários cliques e deletar. Então, olha só, a banheira está colocada. Já tá ficando um efeito bem legal, né? Então, a gente vai começar a pegar os outros bloquinhos. Então, vamos vir aqui, e aí eu vou colocar a cuba. Pá. Vou puxar a cuba aqui para dentro, vou jogar aqui. E agora eu vou rotacionar ela com a ferramenta Rotate. Eu clico num ponto, clico em outro, digito 90 e vou posicionar ela na minha bancada, certo? Travo aqui o cursor seta para direita, né, no vermelho. Vou clicar aqui no centro e vou travar o cursor de novo, aqui seta para direita, e vou achar o ponto médio aqui. Olha lá, ficou certinho. E aqui, ó, eu posso descer ela um pouquinho mais, 0,1, só a conta de ela apresentar para mim uma intersecção entre esses dois. Porque aí o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso vir aqui e interseccionar a face com o modelo e tirar. Ou o que eu posso fazer, que eu acho que eu vou preferir nesse caso? Vou dar Ctrl Z aqui para subir ela de novo. Eu vou ver se eu consigo dar uma editada nessa bancada, nessa pia. O que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo aqui dentro e eu vou subir esse retângulo 1 centímetro. E depois de criado, eu vou vir nas extremidades e eu vou trazer 1 centímetro para dentro. Que aí eu tô criando aquela pia que não tem um ralinho, sabe? Já que aquele ralinho ele tá feio, ele não tá... Que eu vim aqui, digito 1. Ele não tá com a parte metálica e tudo mais, então acho que esse efeito aqui vai ficar bem bacana. Vem aqui do lado, digito 1. Só para não correr o risco de a imagem pegar aquele efeito artificial, né? De um furo só na pia, na cuba, que não funciona desse jeito. Vem aqui, P do push-pull. De novo, aqui, 1. Certo, feito isso, olha só, que efeito bacana. Eu venho aqui, crio, ESC, venho aqui, crio um grupo e vou pegar com conta-gotas a cor que tá nessa cuba e vou jogar aqui para eu poder pintar essa parte aqui da mesma cor, olha só. Vou garantir. Então, pronto.
Então, a pia aqui está pronta, só que ela está muito pro lado de cá, eu quero jogar ela mais para lá. Então, olha só, eu vou clicar aqui nos dois e já vou criar um grupo. Eu clico em um, clico Ctrl, clico no outro aqui para copiar e crio um grupo, certo? Para eu mover os dois de forma igual. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou encostar com o eixo verde ativado, seta para a esquerda, aqui, e vou jogar para lá 30 centímetros, para eu ter certeza que foram 30 centímetros exatos. Feito isso, já está pronto. Então, dando continuidade aqui, né, depois de colocar a curva, tá certinho, eu vou voltar aqui nos blocos e vou começar agora mais em ordem aqui, certo? Vou pegar aqui o arranjo, vou jogar aqui para dentro, vou colocar aqui. Esse arranjo está muito bem modeladinho, ele é um bloco pesado, ele tem muitos detalhes. Então, às vezes, quando a gente vê que demora um pouquinho para abrir, é isso. Vou apertar aqui e já apagar essa parte. Vou apertar ESC, olha só como o bloquinho está bem detalhado. Vou pegar aqui nessa extremidade bem de baixo dele e vou arrastar aqui para a pia, ele vai ficar bem aqui em cima. Deixa eu ver se ele não está entrando dentro da parede. Vou chegar mais para trás. Olha só que legal. Vamos ver se eu preciso diminuir ele um pouco, se ele está muito grande. Eu acho que eu vou querer diminuir ele um pouquinho sim. Vou digitar aqui, ó, 0,85. Deixar ele um pouquinho menor. Vou dar outro clique aqui, posicionar melhor com o Move. Acho que sim, ficou ótimo. Certo? Então, feito isso aqui, nós agora vamos dar continuidade nos bloquinhos, inserindo todos aqui. Já foi, já foi, já foi. O espelho. Vou jogar aqui pra dentro. Esperar ele carregar. Vou pegar a ferramenta de rotacionar, vou clicar num ponto aqui perto dele, em outro ponto, e vou jogar o valor de 90, Enter, para ele poder girar na posição que eu quero, né? E aqui eu tô pensando em colocar ele na horizontal, em vez de assim. Então, eu vou vir aqui e girar aqui na parede 90 graus, eixo vermelho. Então, olha só. Vou pegar aqui a parte mais central dele. Procurar aqui, essa aqui mesmo. E vou travar no eixo verde, seta para a esquerda. E vou procurar aqui na pia o eixo do meio dela. Assim. Aí, eu fico com eles na mesma posição. Aí, eu vou vir aqui, ó, e clicar e descer com o eixo azul ativado, né? Seta para a esquerda, ó, desculpa, seta para cima. E eu tô achando que esse espelho tá só um pouco pequeno. Tem algumas coisas nele aqui que me incomodam um pouco. É a espessura dele, então o que é que a gente vai fazer? A gente tem que personalizar os blocos, né? Então, eu vou clicar aqui, vou vir com o Scale, que é o S do teclado, e vou digitar aqui, ó, vou clicar nessa extremidade do meio aqui, e vou digitar 0,5 para reduzir ele pela metade. Olha só. Então, assim, ele ficou um pouquinho mais fino, aí o que eu vou fazer? Aumentar ele um pouco em tamanho aqui, ó. Apesar de que ele vai perder um pouco da proporção. Deixa eu ver de longe como que tá. Eu acho que eu vou manter assim mesmo, porque na verdade ele tá bem centralizado, né? E aí eu posso puxar esse daqui só um pouquinho pra frente, 1 centímetro. Só pra não entrar, mais um pouquinho. Uns 2. Pronto. Eu acho que assim vai ficar bacana. Ele tá um espelho menorzinho, mas vai ficar legal. Vou abaixar ele aqui só mais um pouquinho, 4 centímetros. Eixo azul, seta pra cima, tá? Pra travar no cursor. Então, vamos lá, dando continuidade. Agora eu vou pegar esse registrozinho aqui, né? Na verdade, eu vou utilizar como se fosse um registrozinho, só para ajudar no realismo. A gente vai aproximar aqui, ó. Vou pegar na extremidade, travar no eixo vermelho, seta para direita. Encostei lá na parede, certo? Agora eu vou pegar a ferramenta rotacionar e vou nessa extremidade aqui, ó, apertar a seta
para a seta para cima para o eixo que eu quero. Então, eu vou clicando até achar qual seta que é que eu quero, tá? Qual eixo? Eu quero o eixo azul. Então, eu clico aqui na outra extremidade e encosto ou digito 90. Olha só, ele ficou bem certinho colocado na parede. E aí, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou diminuir ele um pouco, porque é muito grande. Vou diminuir 0,6. Deixa eu ver. Isso, acho que ficou bom. E eu vou posicionar, eu quero dois dele, então eu vou pegar o Move, vou clicar em Ctrl e vou copiar aqui para o lado, né, dando um valor aqui de 12 mais ou menos, de distanciamento um do outro. E aí vou posicionar aqui de uma maneira que ele fique mais centralizado aqui na banheira, certo? Vou afastar eles um pouquinho mais, vou afastar esse para cá um, e esse para cá um. E aqui, ó, talvez eu diminua eles um pouquinho ainda, aleatoriamente. Aí aqui eu vou levar um pouquinho mais pro lado, 1 centímetro, para deixar o mais centralizado possível. Aí acho que ficou bom. Agora, voltando lá, eu vou pegar esses quadrinhos. Eu adoro fazer essas aulas para vocês, porque quando a gente está fazendo projeto para cliente, a gente acaba ficando, né, não é limitado, nem preso, nem nada disso, mas você tem um protocolo ali para seguir, né? E às vezes é tão legal fazer esses 3Ds que são só para as aulas, porque a gente pode ousar. Então, quando eu escolhi esses quadrozinhos aqui de cães, eu fiquei pensando isso. Falei, será que eu usaria isso num projeto? Mas é tão legal quando pode ousar aqui nas aulinhas, eu adoro. É até bom para vocês também treinarem fazendo isso, porque a gente tem gosto, a gente faz aquilo realmente que a gente tá com vontade de fazer, né? É bem legal. Então, olha só, diminuir eles um pouco aleatoriamente, até eu achar que ficou legal. Vou clicar ali no eixo do meio e vou travar no cursor vermelho, que é seta para a direita, e vou procurar aqui, ó, o eixo central. Então, cliquei aqui e agora eles já estão posicionados. Eu vou abaixar eles um pouquinho. 10, pode ser. Deixa eu ver. Pronto, acho que ficou bacana assim. Então, agora eu vou dar uma olhadinha em como tá ficando. Vou abaixar um pouco mais. Vou pegar ele aqui, ó, vou ver se dá pra deixar na extremidade de cima, seta pra cima. Vou ver se dá pra deixar na mesma altura do espelho. Não, vai ficar muito alto. Eu quero é descer mesmo. Vou descer mais uns 15. Aí, pronto, acho que ficou melhor. Certo? Descer esses 15, vou voltar aqui e vou ver o que mais. O pendente. Vou soltar ele aqui. Gigante, né? Mas tá, vou colocar ele numa extremidade aqui do meio, por exemplo, que eu queira, daqui. E depois daqui eu subo ele com a seta para cima. E depois eu pego uma extremidade aqui do meio, clico no seta para direita e acho aqui o meio da banheira. Então, aqui ele tá muito grande, né? Eu vou diminuir ele. Vou diminuir em 0,7. Aí, o que que acontece? Gente, isso é bem importante vocês saberem. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um 3D que não é para especificar nada de verdade para cliente. Então, eu posso fazer essas alterações, certo? Você também, se estiver aí só fazendo para aprender e tudo mais. Agora, quando a gente está fazendo para cliente, que a gente tem que especificar, se você colocou aqui e viu que está muito grande para o ambiente, o ideal é você escolher outro modelo, certo? Estou posicionando aqui, melhor no meio. É melhor você escolher outro modelo. Por quê? Porque senão você corre o risco de especificar uma coisa e essa coisa não existir. E isso fica bem feio, né, para você. Não fica legal. Então, nesse caso aqui, ó, ele ainda tá bastante grande. Eu vou diminuir ainda mais um pouco. Vou colocar aqui 0,8. Vou trazer para o meio de novo. Então, se você especificar uma coisa para o cliente, diminuir o tamanho dessa coisa aqui, na hora que ele for colocar no projeto dele a coisa tá gigante, não pode, certo? Aqui é só porque a gente está em treinamento
hipotéticos, né? Treinamentos hipotéticos aqui, isso não existe. Então, pronto, ó, vou deixar nessa altura que está, certo? Vou ver aqui os outros bloquinhos, dar continuidade, vou puxar o puff pra cá, soltar ele ali. Esperando ele carregar. Vamos ver se apareceu. Então, aqui está o puffzinho. Vou colocar ele aqui de baixo. Olha só, ele vai ficar aqui. E eu acho que eu vou colocar 2 dele. E eu vou aumentar ele um pouquinho também. Vou deixar ele um pouquinho maior. Certo? Um pouquinho mais. E aqui vou colocar outro dele. Vou pegar daqui um e outro e vou arrastar um pouquinho mais para trás. No olho mesmo. E vou deixar nessa cor cinza que já tá bem bonito. Nem vou escolher outra textura para ele. Gostei assim. E, acho que por último, essas toalhinhas aqui que eu vou pegar daqui e jogar pra cá. Vamos ver se elas vão ficar legais aqui perto da bancada. Eu acho que eu vou apagar essa daqui de baixo. Vou deixar só as duas de cima. Que aí eu venho com o Move, clico aqui na extremidade de baixo, clico na seta para cima para travar no cursor vertical, coloco aqui, viro e vou ver se eu giro pro outro lado. 90. Esperar ele voltar aqui. Vem pra cá e levo no verdinho, seta pra esquerda, pra lá, certo? Aqui eu acho que dá pra eu aumentar um pouco ele de tamanho e colocar um em cima. Então, olha só o que eu vou fazer. Colocar pra lá, sem girar. E a gente tem que posicionar de forma que fique legal aqui, certo? Para baixo um pouco de novo, pro lado, 0,1. Coisa de detalhe, mas aqui ele não pode ficar... Aqui, ó, seta para cima, ele não pode ficar sobrando espacinho ali. Se a iluminação pegar bem atrás, capaz de você ver isso e fica bem ruim. Então, eu vou aumentá-los mais um pouco, que aqui o espaço vai me permitir. Assim que eu ver que entrou na parede, eu paro, ó, e chego ele um pouquinho pro lado. E aqui, esses dois estão entrando um pouquinho, eu vou digitar 0,1 para cima, e aí tiro. Olha só que legal. E um desses aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho para trás. Vou dar, tipo, 1 centímetro. E esse aqui eu vou dar 2, talvez. Que eles ficam em posição um pouco diferente ali. Eu gosto que não fique tão certinho, tão parzinho. E aí, o que vocês acharam? Depois da gente ter feito isso, certo? A gente vai... não vou colocar nenhuma... Eu vou só vir aqui em editar, vou reexibir o teto, que no caso seria o último. E eu vou colocar a cor branca, que agora eu sei que eu não vou utilizar mais a cor branca. O modelo, cores. Vou colocar o branco no teto, pintar. E aqui eu vou tirar um pouco para não deixar tão branco. A gente nunca deve deixar tão branco, porque o branco, ele estoura muito na modelagem. Então, eu vou deixar aqui em 96, 97 mais ou menos. Opa! 1, 2, 3, 4, certo? E agora, eu vou descer esse aqui, ó, que eu tô vendo. Que ele tá pra cima do teto. Que o teto rebaixa 5 centímetros, né? Então, coloquei ele assim. Aí, o teto eu vou deixar no branquinho, né? Como vocês estão vendo, né? Pintado, bem pintadinho. Deixa eu ver se aqui tá realmente pintado, tá?
certo. E agora, no teto, eu não vou colocar nenhuma luminária central para iluminação geral, nem nada disso. Por quê? Porque eu sei que não vai aparecer. Eu não quero essa iluminação, porque eu quero uma iluminação bem natural, então não vou utilizar, tá bom? Então, feito isso, tá prontinho aqui a nossa modelagem. Conferiu os detalhes e tudo mais? Olha só que legal que tá ficando. Conferiu esses detalhes? O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em arquivo, a gente vai salvar como. Então, aqui eu vou colocar banho, vista, aliás, uma cópia, né? Peraí, cancela aqui. Nós vamos vir aqui para salvar, vamos salvar uma cópia como. Eu vou vir aqui, ó, banho, vista, vou colocar modelagem, e vou salvar. Assim que eu salvei, né, eu vou esperar ele fazer o carregamento, aí eu vou vir aqui em cima e vou salvar este que eu tô trabalhando, salvar como, V-Ray. E aí a gente vai dar continuidade na próxima aula, trabalhando o V-Ray, todas as configurações deste ambiente, tá bom? Então, até a próxima aula.